Bem-vindo, pessoal, a mais um GDcast com o tema sobre piadas religiosas. Estamos aqui com mais dois irmãos do capítulo. Podem se apresentar. Aqui quem fala é Gabriel Tristão, E aqui né? quem Sênior fala é Demolei do capítulo Guilherme Charnet. E eu queria informar que eu tenho 1,78 m, então não sou baixinho nem alto. Eu sou médio. Um momento de silêncio agora foi tudo, né? depois da piada. Não era piada religiosa, pô? Vai lá, olha. Meu nome é Alessandro Rocha, também conhecido como Oli. E para quem não consegue me achar, aqui estou. Outro momento de silêncio. Incrível, incrível. Bom, como vocês já sabem, sou o Leandro Martins, Sênior Demolei do capítulo Guilherme Charnet. E não vou fazer nenhuma piada porque eu não quero que eles fiquem de silêncio e façam vingança comigo. Olha, eu tô vendo que esse vai ser o nosso podcast com mais, assim, não curtis, tá ligado? Pois é. Olha, mas só avisando ao pessoal, embora nós tenhamos feito essa brincadeira para descontrair no início, o interesse do tema não é pra gente ficar fazendo um programa humorístico ou ficar fazendo piadinhas religiosas, não. O interesse do programa é discutir o limite, até que ponto pode-se fazer piadas religiosas, se é correto ou não fazer piadas religiosas, é para discutir o humor e a religiosidade. É verdade. Então, vamos começar com a nossa oração. Pai Celestial, humildemente imploramos sua clemência. Permita-nos buscar equilíbrio e também que o amor divino toque as nossas almas. E neste momento possamos ter contato com todas as energias sagradas do universo. Vamos deixar as nossas preocupações de lado. Vamos orar para que Deus possa estar conosco neste instante, iluminando nossas mentes e palavras. Não a nós, Senhor, não a nós, senão a Ti seja dada toda a glória. Amém. 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 Bom, pessoal, é um tema bastante polêmico, né? Eu acho que deve, inclusive, não sei, né? Mas eu acho que deve, inclusive, haver divergências entre nós aqui. Vamos concordar em alguns pontos, em outros não, pelo menos eu acho, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo nosso convidado. Olha, poderia começar aí sobre o tema? Bom, eu acho que a palavra-chave para você, as palavras-chave que você tem para discutir essa questão de religião e piada, você vai passar sobre 2 pontos: liberdade de expressão e melindre. Eu estava vendo recentemente um vídeo sobre um garotinho de 3 anos que ficava repetindo para um garoto de 5 anos: idiota, idiota, idiota. E o garotinho ficava irritado, porque o outro falou assim: você não pode me chamar de idiota, você não pode me chamar de idiota. O que esse vídeo diz pra gente? Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que você é, ponto. As pessoas têm o direito de acreditar o que você é ou não é, e você tem o direito de ser quem você é. Se a gente começar a parar toda hora para pensar, o outro não tem o direito de pensar isso, que vai me magoar. A gente tem que parar de ser melindroso um pouco e passar igual um livro. Não é censurar um livro. Você não censura um livro dizendo, ele não pode publicar tal ideia. O que você faz é a autocensura que só atinge a você mesmo. Você fala: eu não quero ler aquele livro, e pronto. Você não concordou com a opinião de uma pessoa, simplesmente vai lá e deixa de ouvir aquela pessoa. O que você não pode é censurar aquela pessoa para que ela não diga o que ela pensa. Mas o que eu acho que também às vezes ocorre é que algumas pessoas não só sentem-se ofendidas com uma piada religiosa,
Tem algumas pessoas que acham, né, que é uma ofensa para com a divindade delas, né, seja lá qual for a divindade de cada crença. E às vezes eles ficam, né, nervosos, ficam contrariados, ficam chateados com a pedra religiosa por culpa disso. Não é tipo assim, eles estarem se, como é que eu vou dizer, se remoendo. É como se eles estivessem defendendo a divindade deles, entendeu? Você não acha isso, olha? Não, eu penso o seguinte: a sua fé você tem para si mesmo. O que você crê daquela divindade, você tem o direito de ter para si. Dizer um exemplo, por exemplo, dos evangélicos que acreditam que se você não crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você vai ao inferno. O evangélico ele tem o direito de acreditar nisso. O que ele não pode é ridicularizar o próximo, ofender, discriminar, atacar. Mas ele tem o direito de acreditar que se uma pessoa discorda do ponto de vista dele, aquele que ele defende como regra de fé, que ele vai para o inferno. Da mesma forma que quem não é evangélico tem o direito de acreditar o contrário. Eu acho que o que as pessoas têm que entender é que as pessoas não têm que caminhar para o ecumenismo para acreditar tudo na mesma coisa. Elas têm que fugir desse negócio de ecumenismo e passar a acreditar na tolerância. Porque a tolerância, você pode acreditar no que você quiser, sem que aquilo ofenda o próximo, sem que aquilo discrimine o próximo, sem que aquilo ataque o próximo. As pessoas têm que ter certeza do que acreditam, sem precisar ficar pausterizando a fé. Eu digo pausterizar a fé por quê? Porque você vai eliminando diferenças, para chegar num centro de igualdade e vai abrindo mão de várias coisas que você acredita e que fazem a identidade da sua fé. Entendo. Verdade. Mas, por exemplo, o meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que a piada em si, o humor, né, em geral, e isso também estou incluído a piada, logicamente, é uma coisa que fazem para os outros se sentirem bem, né? É uma coisa que faz para os outros rirem, então, logicamente, sendo redundante, as pessoas se sentirem bem. E o que acontece? Algumas piadas religiosas, eu acho que elas são ofensivas demais. Outras não, que só falam, ah, Deus falou tal coisa, beleza. Agora tem umas que já vulgarizam, entendeu? Que humilham. E isso vai deixar algumas pessoas chateadas. E aí eu já acho que foge com o propósito de piada, entendeu? Que a piada não foi feita para isso. Irmão, eu vou dar uma complementada aí, porque nem sempre a piada ela tem a função de fazer as pessoas se sentirem bem, né? Muitas vezes a piada ela surge como uma sátira, né, da realidade, justamente para incomodar as pessoas, né, jogando na cara delas a realidade ridícula em que elas vivem de uma forma cômica. Uma das pessoas que fazem muito isso é aquele Sacha Baron Cohen, se eu não me engano o nome dele é esse, que é o cara que fez o Borá, fez Bruno e agora fez recentemente o Ditador no cinema, né? Ele falou justamente isso, que o humor dele se baseia justamente nessas sátiras do comportamento ridículo da sociedade em seus vícios. Então nem sempre a piada ela vai ter esse intuito de fazer bem. Às vezes o intuito da piada é incomodar mesmo, é cutucar, entender o outro. E eu acho que é isso que a gente de repente tem que discutir nesse cast, entendeu? Até que ponto você pode dar essas cutucadas sem desrespeitar a crença do outro, entendeu? Como o Wally disse sobre o ecumenismo. Mas isso que você disse agora antes é a visão dele sobre piada, né?
Não, isso não é bem a sua visão dele sobre piada. De repente o Bruno, né, o nosso irmão Buda, ele até explanaria melhor, falaria sobre os filósofos, mas essa é uma das visões filosóficas sobre piada. Você vê que não é só ele que usa esse tipo de piada ácida cutucando a sociedade. Você tem, por exemplo, um que é extremamente criticado, é o Rafinha Bastos. O próprio Chris Rock fazia piadas assim, de uma maneira não mais leve, né, mas um pouco diferente. O próprio Chico Anísio fazia piadas assim, entendeu? Criando personagens que cutucavam a nossa realidade. Porque Entendeu? é difícil você achar um significado para a palavra piada, porque piada no dicionário é simplesmente o pio das aves. É. Essa coisa de engraçado e tal é o sentido figurado da palavra. Então, Eu pelo menos, assim, o tema do podcast, pelo que eu entendi, seria a piada no sentido de humor religioso, né? Humor e religião. sim, mas aí começou a entrar essa discussão do sentir-se bem e tal. É porque eu não terminei o meu ponto. Como o Wally falou do ecumenismo, né? Das pessoas não seguirem para misturar tudo, eu de certa forma até concordo, porque foi o que eu disse já em outro cast, né? Eu pessoalmente eu acredito que Deus criou diferentes religiões em diferentes lugares do mundo porque existiam pessoas diferentes com diferentes necessidades. Então, não é para as coisas serem completamente iguais, você fazer um sincretismo danado. Existe a necessidade dessas diferenças e elas são até certo ponto saudáveis. O problema é quando você utiliza do argumento da piada, do humor, da sátira, para discriminar. Foi exatamente o que ele disse. Você pode usar... Eu tenho esse pensamento. Você pode usar da sátira à vontade. O problema, que deve ser até, como ele falou, uma autocensura, é quando você utiliza da sátira não para você dar uma cutucada numa realidade ridícula, mas para discriminar um certo segmento social ou religioso ou, né, por cor de pele. Quando você utiliza isso para gerar discriminação e não para dar uma cutucada na realidade, quando você tem o termo que usam muito hoje é bullying, né? Quando você usa isso para fazer bullying em função de diminuir aquele grupo social, quando você usa isso com segundas intenções, né? Eu acho que aí é que reside o problema. Mas eu né, de certa forma, alguns podem achar até que contraditoriamente, eu sou completamente contra a censura, assim, entendeu? Eu acho que a censura tem que vir das próprias pessoas que escutam essas piadas, né, religiosas, porque é a famosa lei da oferta e da procura do capitalismo. Se você para de dar atenção àquela pessoa que está fazendo aquela coisa que você acredita ser errada, se um grande número da pessoa para de dar atenção, ela naturalmente vai sair de foco. E deve ser também uma própria censura de quem está realizando aquele tipo de humor, entendeu? É a pessoa estabelecer seus próprios limites, não outras pessoas botarem limites a ela, mas a pessoa saber os seus próprios limites, saber até que ponto ela está fazendo uma sátira da realidade, uma brincadeira, e até que ponto os outros não estão rindo junto dela, entendeu? Os outros estão passando a se sentir incomodados com isso de alguma forma, diminuídos, estão começando a ser discriminados, entendeu? Exatamente, aí que eu acho que mora o problema das piadas religiosas, entendeu? É ter bom senso com o próprio livre-arbítrio. Exatamente. Né? Mas foi uma coisa que eu até estava comentando com o Leandro um pouco mais cedo. Também é uma coisa de você saber. É como quando você faz piada entre amigos. Existem amigos que você pode fazer piada com ele à vontade, brincar, né? Pode até fazer piadas assim como a gente diz, perdendo um pouco mais a linha, e o amigo não vai se importar, o amigo vai compreender. Agora, existem outras pessoas que não dá para você fazer piadas desse tipo. Elas vão se sentir ofendidas e podem até vir a te contra-atacar de certa forma por causa disso. É o caso, por exemplo, que você teve há um tempo atrás
que eu não sei se foi uma revista ou um jornal americano ou britânico, não lembro, que ele fez charges satirizando os muçulmanos, né? Que era Maomé com uma bomba, um negócio assim. Foi um jornal holandês. É um jornal holandês, obrigado. E isso gerou uma tremenda revolta entre os muçulmanos, entendeu? Existem, tipo assim, não que os muçulmanos em si, o povo, a religião islâmica, seja dessa forma. Eu, como falei com o Leandro, eu conheço um colega meu que ele é muçulmano e ele é tranquilão, ele é justamente desse tipo. Você pode brincar com ele, você pode conversar e tá tudo certo. Ele mesmo faz piadas da religião dele, entendeu? Mas existe um segmento muito forte dentro do Islã, né, e que ele tem muito foco na mídia, que são os segmentos fundamentalistas terroristas, que se você provocar eles, é capaz de você ter sua casa explodida, entendeu? Então é aquele papo de você, não que eles gerem censura, mas é você também não se expor a um perigo que às vezes é desnecessário, entendeu? É verdade. Eu tava vendo um blogger, né, falando, inclusive é um blog bastante famoso, né? Acho que a maioria dos ouvintes aí devem conhecer, de repente eu falando da história aí, eles vão se ligar. E o que acontece? Ele faz nesse blog várias piadas religiosas, mas ele disse que em relação aos islâmicos ele não faz conta disso, entendeu? Porque ele realmente tem medo de represálias. Eu acredito o seguinte: quando você tem liberdade de expressão, você tem o direito de debochar, de protestar, ironizar, até mesmo questionar valores. Só que muitas das vezes a piada ela gera uma banalização de uma coisa que é sagrada para outra pessoa. O que a outra pessoa vai fazer? Vai te censurar? Não. Não gostou da piada? É de seu foro íntimo não querer continuar vendo aquilo. Porque quando você provoca uma censura, o que é certo e o que é errado? Isso depende do foro íntimo. A única censura que eu acredito que pode haver é a consciência. Você acredita aquele tipo de cultura não é a cultura que eu quero para mim, eu não vou mais ter acesso àquela cultura. Você quer indicar para seus amigos, olha, aquela cultura banalizou a minha religião, não acho que seja uma cultura legal que você compartilhe. Então, esse é o tipo de censura que você pode fazer. Você pode dar o seu depoimento para os seus amigos, dizer porque você não gostou e você mesmo não usar. Agora, você censurar previamente que piadas religiosas não podem ser feitas, porque para outra pessoa, o que pode ser muito sagrado para você, para outra pessoa não pode ser nada. Pode ser nada. Então, eu acredito que todos têm direito, tem até um pensamento judaico que diz, antes que te ridicularize a si mesmo. Hoje, a maior parte desses sitcoms que tem essas séries americanas que passam na televisão são feitos por judeus e o que você mais vê são piadas de judeus fazendo piadas sobre judeus. Eu acredito que você tem o direito de fazer piada e a pessoa tem o direito de não ouvir ou não essa piada. Eu acho que o grande problema foi aquilo que eu falei, entendeu? Realmente eu acho que não existe problema algum em relação a ter um humor, mas o grande problema é quando essa piada, tipo assim, ela começa ela deixa de ser algo saudável, do tipo que você pode simplesmente não ouvir aquela piada, para ser algo que começa a gerar um preconceito, uma discriminação em relação a dado segmento social. Digamos, por exemplo, no Brasil, né, onde muçulmanos são uma minoria, né? E é claro, né, os muçulmanos não são a maioria no Brasil, e de repente começa a ver entre os cristãos, que são uma grande maioria no Brasil, né, até mesmo entre ateus e outros segmentos religiosos,
piadas extremamente ofensivas em relação aos muçulmanos. Os muçulmanos podem simplesmente não ligar para aquilo e não ouvir. Agora, a partir do momento que essas piadas começam a gerar um pensamento preconceituoso, em que as pessoas começam a ver pessoas de etnia, de religião islâmica, e começam a atravessar a rua, veem mulheres com véu e ficam rindo da cara delas e discriminam de certa forma, as pessoas começam a perder o emprego, elas começam a tentar entrar num avião e passar por revistas desnecessárias, simplesmente por ser do Islã, entendeu? Isso aqui não pode ocorrer de forma alguma, entendeu? É uma questão de pensamento que o humorista ele acaba sendo, a certo ponto, formador de opinião também. As pessoas vão repetir aquela piada e vão repetir aqueles conceitos que eles estão passando, caso ele venha fazer sucesso, entendeu? Então ele também tem que ter certo cuidado até que ponto o humor que ele está utilizando vai gerar um pensamento preconceituoso, entendeu? Já viu em relação ao apelido? Apelido, quanto mais você incorpora, mais as pessoas reforçam o seu apelido. Não é assim que funciona? Eu acho que na maior parte das vezes, sim, Wally, mas também é o que o Gabriel acabou de citar e transfere-se para o assunto que você tá falando agora, né? A questão do apelido. Não, Por exemplo, com certeza, se a pessoa bota você um apelido X e você fica contrariado e você demonstra isso, aí que o apelido vai começar cada vez mais incorporando em você, sim. Mas também se ele coloca um apelido em você que é muito engraçado e toda vez que ele fala todo mundo ri, você pode ligar ou não, o apelido vai incorporar em você também. Apesar de que o meu, rindo ou não rindo, incorporou da mesma forma. Exatamente. Então, provavelmente porque as pessoas achavam engraçado, achavam que realmente tinha a ver com você, enfim. E acaba incorporando. Agora, imagina você, Wally, por exemplo, digamos que o seu apelido Wally, que foi criado... Não, só corrigindo uma coisa, meu apelido não é Wally, meu apelido é Alessandro, o nome já virou Wally há um tempão. Mas digamos que quando era apelido Wally, esse apelido que colocaram em você, né, imagina que, em vez de se tornar algo engraçado, uma brincadeira entre amigos, começasse a te gerar discriminação de repente no capítulo. Tipo assim, as pessoas não prestarem atenção no que você fala, as pessoas não te darem ouvido, as pessoas te desrespeitarem lá de alguma forma, entendeu? Justamente por causa do apelido Wally, entendeu? Óbvio, o Wally não é um apelido que dê pra fazer isso, mas digamos que fosse algum apelido que fosse discriminatório. Fosse engraçado, mas fosse discriminatório. Não, mas assim, já houve uma discriminação. Uma vez... Fala. Uma vez, todo mundo falando assim, vamos falar com o Wally. Mas o Wally não está aqui. Aí todo mundo começou a me procurar onde é que está o Wally. Mas... Aí você se sentiu incomodado com essa situação, para as pessoas estarem te procurando? Eu acho que ele se sentiu incomodado, que as pessoas estavam incomodando ele, entendeu? E ele estava logo ali atrás da pilastra com um gorro vermelho e branco listrado, dando tchauzinho, entendeu? E ninguém via ele. Eu acho que você deveria se sentir feliz das pessoas estarem te procurando, te requisitando assim. Nossa, eu lembro de uma vez que literalmente eu me senti o Wally. No capítulo, Yuri, a gente num círculo de amigos, o Yuri Lira olha assim ao redor, eu do lado da cadeira dele, onde está o Wally? Ele realmente não me viu. Mas voltando ao tema do apelido, é justamente isso. Quando gera um preconceito, quando gera um dano àquela pessoa, eu acho que é função do comediante não se retratar a sociedade ou se censurar, mas pelo menos se retratar a pessoa, entendeu? Por exemplo, como teve o caso do Rafinha Bastos, né? Eu não quero entrar aqui num tema muito polêmico que vai gerar discussões sobre o Rafinha Bastos e não sobre o tema. Mas, de forma alguma, eu estou defendendo o Rafinha Bastos ou a Vanessa Camargo. Mas, tipo assim, o Rafinha Bastos,
ele tomou a postura que ele achava que era o melhor para a profissão dele, entendeu? De manter a piada, falar, olha, foi uma piada, as pessoas têm que compreender que o que eu fiz foi uma brincadeira, uma piada, uma sátira, de forma alguma venha representar necessariamente o que eu penso, e eu sei que a Vanessa Camargo se sentiu incomodada, e eu inclusive mandei e-mail a ela, me retratando com ela, entendeu? Mas eu de forma alguma vou me retratar perante a mídia, porque a mídia não tem nada a ver com isso. A minha piada não foi com a mídia. A minha piada foi com a Vanessa Camargo. Ela se sentiu incomodada, eu virei para ela, mandei uma carta para ela pedindo desculpas, explicando que foi uma piada, que de forma alguma eu queria causar um transtorno a ela, que foi uma brincadeira. E eu concordo que pelo menos essa postura de se retratar perante a ela, ele teve correto. Agora, é o que eu te falei, o humorista tem que tomar muito cuidado também, porque foi o que o Rafinha Bastos falou nessa mesma entrevista que eu ouvi dele. A maior preocupação dele não eram os ataques que ele estava recebendo, porque o humorista, ele inevitavelmente vai ser alvo de ataques uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Seja por outros comediantes, seja pela crítica, né? Mas o medo dele não eram os ataques a ele, mas os ataques à família dele. Porque ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, entendeu? E ele tinha medo que, tipo assim, não que os ataques em relação à comédia, mas as críticas, a mídia e a situação gerasse uma comoção social que acabasse prejudicando a família dele, gente que não tem nada a ver com a situação, entendeu? O pai dele, a mãe dele, os irmãos, entendeu? E eu acho que isso tem que ser uma preocupação também do comediante. Às vezes a piada sai tão naturalmente para alguns, mas a coisa tem que ser um pouco raciocinada também para você não causar transtornos a quem está à sua volta, entendeu? E não tem nada a ver com isso. Bom, Tristão, mas você não acha que com esse seu discurso você ficou a favor do Rafinha Bastos? Não, assim, eu não fiquei a favor da piada. Eu realmente acho que, tipo assim, foi o que eu falei, a piada que ele fez passou dos limites. Tanto que a partir do momento que ele começou a descer muito o nível das piadas dele, eu parei de dar atenção. Foi como o Oli falou. Aquilo ali não tá mais me agradando, então eu não vou dar ibope. Foi o que o nosso irmão Oli falou. Porém, a atitude que ele teve perante a Vanessa Camargo de se retratar, eu achei muito correto. Entendeu? Isso eu achei correto. Dele virar pra Vanessa Camargo e falar, olha, eu fiz uma piada, foi uma piada, eu sinto muito se você se sentiu ofendido, isso não necessariamente reflete o meu pensamento, a minha função ali era fazer uma sátira à sociedade, era causar risos. A minha função ali, ao fazer aquela piada, aquela expressão, aquela frase, era provocar risos. E de forma alguma era para provocar algum transtorno a você. Já que provocou um transtorno a você, eu peço desculpas. Entendeu? Isso é que eu falei que eu fui a favor dele. A essa posição dele de se retratar com uma pessoa que se sentiu incomodada. Entendeu? Bom, pessoal, então eu acho que o ponto de vista comum que a gente chegou aqui é que existe uma grande diferença entre piada religiosa e bullying, né? Eu acho que a gente está falando sobre isso. Eu acho exatamente isso. A piada religiosa não pode se tornar um bullying. E existe uma diferença também entre piada religiosa e humor religioso, né? Existe uma diferença quando você está fazendo piadas e humor em relação a outra religião, como eu falei, fazendo sátiras de outras religiões. E existe diferença, por exemplo, quando é humor religioso dentro do próprio meio religioso onde você está e sobre situações religiosas daquilo ali. Existe essa diferença também, entendeu? Que aí o humor, nesse sentido, se torna muito menos uma função de sátira e muito mais o que você falou, Leandro. Uma função do pessoal se sentir bem, de gerar uma integração ali e até mesmo de instruções e ensinamentos sobre a própria religião em si. O humor pode ser utilizado, entendeu? É verdade. Eu acho que a maior parte das coisas que é explicada a partir do humor, né,
ela é aprendida com mais facilidade. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, na época que eu fazia cursinho pré-vestibular, os professores mais famosos eram aqueles que ficavam brincando em sala de aula o tempo inteiro. Eles dando a matéria e brincando, dando a matéria e brincando, pegando a matéria e associando a alguma coisa engraçada. Esses eram os professores mais requisitados. E você vê que não necessariamente eles eram os professores mais formados, né? Com doutorados e mestrado. Verdade. É verdade. Nesse ponto, não. Porque simplesmente, né, eles conseguiam passar a matéria com mais facilidade, maior aprovação pro cursinho ou pra escola, né? Enfim. E assim que eles faziam o sucesso deles. Mas a gente tá aqui falando pra caramba e eu tenho só uma pergunta. Onde está o Oli? O Oli está aqui pra dar o fechamento. Ih, mas não tem fechamento não. Isso aqui é conversa, vai rolando, não tem fechamento não. O que eu acredito é o seguinte: você faz uma piada, pela própria piada você vê se ela te leva a pensar uma coisa assim, se você balança a estrutura para te elevar a um pensamento, para ela mostrar o contraditório, para ela mostrar uma coisa que está evidente, mas que ninguém toca naquilo, aquilo pode ser uma piada válida, uma piada aceita. Agora você chega ao ponto em que você percebe que aquela piada está servindo única e exclusivamente para humilhar, para banalizar a fé do outro, para ridicularizar. Se aquela piada não tem um veio, você não percebe o veio cômico nela, você percebe um veio banalizador, um veio de ataque, essa para mim que é a diferença. Mas nem nesse caso eu sou contra. Por quê? Porque eu acredito que a única forma de censura é a crítica. Esse ponto para mim é central de tudo. Eu jamais vou proibir uma pessoa de criticar a minha fé, os meus conceitos e tudo mais que eu acredito, porque assim como ela tem o direito de dizer, eu tenho o direito de não querer ouvir. O que eu não posso é proibir ele de propagar suas ideias. Mas assim, em questão de Demolei, é algo que realmente tem que ser tratado muito cuidado, porque nós temos uma segunda virtude a ser observado, que é a reverência pelo sagrado, né? Pelas coisas sagradas. E a gente já falou nos GDCasts anteriores sobre isso, né? E a gente citou que a reverência, tipo assim, não deve se ter um sentimento de tolerância para com a religião do próximo, e sim uma verdadeira reverência. Não que você deva acreditar ou seguir a religião do próximo, mas você reverenciar o que é sagrado para ele. Porque o que é mais sagrado ainda é o direito dele acreditar no que ele quiser, entendeu? Então você tem que reverenciar também essas coisas que são sagradas para ele, mantendo um certo nível de respeito. E quando você utiliza do humor... Não, eu só discordo de você num ponto. Você não tem que reverenciar o que ele considera sagrado. O que você tem que reverenciar não é o elemento que ele considera sagrado. Você tem que reverenciar a liberdade que ele tem de reverenciar aquilo. Entendeu? Exatamente. Você tem que respeitar a fé dele, não o objeto da fé. Não, é o que eu te falei. Você tem que respeitar a fé dele. Mas eu acho que você tem que ter também um certo respeito pelo objeto da fé dele. Porque o objeto da fé e a fé, em muitas religiões, se confundem. Entendeu? Então, o que acontece muitas vezes foi o que o Leandro falou. Quando você ataca o objeto da fé dele, você está atacando diretamente a fé dele. Entendeu? Foi o que eu te falei. Saber com quem brincar. Entendeu? A questão do humorista ter o próprio senso
a própria noção de que, não, olha só, essa piada religiosa, esse humor, eu não vou fazer com o irmão X, eu não vou fazer com fulano Y, porque isso vai incomodar ele, entendeu? Isso vai desagradar ele. Ele pode até fazer, faz em outros meios, tem públicos para isso. Mas para que ele vai fazer perto daquele irmão, entendeu? Sabendo que vai desagradar ele, entendeu? Ele não está fazendo aquilo pensando, ah não, eu estou fazendo essa piada aqui falando sobre, sei lá, estou falando que todo judeu é pão duro, ou então que todo cristão é burro. Eu não estou falando isso acreditando que todo judeu é pão duro ou todo cristão é burro. Eu estou fazendo uma piada, eu estou fazendo um humor. A minha função é arrancar risos, né? Mas eu não vou fazer, sei lá, perto do irmão X, que é judeu, porque ele fica chateado com essa piada, entendeu? Então eu respeito a ele e não faço a piada para ele. Então é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Aí eu só diferencio uma coisa. Você, quando você tem respeito pela fé do outro, você não necessariamente você tem que ter respeito pelo objeto. Vou dar um exemplo claro disso. Você escuta muitas pessoas falarem assim, chuta que é macumba. Eu vou chutar aquilo dali, sendo de outra religião? Não vou. Eu não vou chutar por quê? Porque eu respeito a religião dele. Eu respeito ele ter o direito àquela religião. O direito dele acreditar naquilo. Então, se aquilo é sagrado para ele, eu não vou chutar. Só que aquilo para mim não quer dizer nada. Enquanto objeto, eu olho para aquilo é um objeto. Aquilo não diz nada para mim. Mas eu não vou chutar por quê? Eu não vou chutar porque aquilo não é nada para mim? Não, eu não vou chutar simplesmente porque a fé que ele tem naquilo, aquilo para mim é sagrado. E eu reverencio o direito dele de ter a sua fé. Entende a diferença? Exatamente. Aí, ou seja, o que eu tenho que respeitar é o direito a ele a ter a fé dele e não banalizar, ridicularizar, ofender o objeto que ele tem como instrumento de fé, não porque eu tenho reverência por aquilo. Eu tenho direito de não ter reverência por aquilo. Mas eu não tenho direito de não ter reverência pelo direito dele a ter a fé dele. Não, acho que... Você tem que ter reverência pela fé dele, no caso. Você não precisa ter reverência necessariamente pelo objeto da fé. Você tem que reverenciar a fé dele. O que eu tô falando no sentido... quando eu falo em reverência aqui, eu não tô me falando em você venerar aquilo ou você acreditar que aquilo é sagrado. Mas você reverencia aquilo, você trata com respeito, porque você sabe que aquilo ali faz parte do conjunto de crenças da fé dele, entendeu? Quando eu tô falando reverencial, não tô falando você venerar ou você prestar culto àquilo. Eu tô falando reverência num verdadeiro sentimento de respeito, né? Que eu acho que é o significado mais profundo da palavra. Quando você reverencia alguém, significa que aquele alguém é uma pessoa que você tem muito respeito, entendeu? Então é justo. Quando eu falo reverência pelas coisas sagradas, o que me vem é isso. É aquele profundo respeito sobre aquilo. Aquilo ali eu tomo... tipo assim, não que eu venere aquilo, mas eu reverencio e tenho respeito por aquilo, porque eu sei que aquilo ali é tão sagrado quanto o meu objeto de crença, entendeu? Não que, tipo assim, na minha crença aquilo ali seja igual, mas aquele objeto para o irmão X é tão sagrado quanto o objeto Y é sagrado para mim. Deu para entender? Entendi. Bom, pessoal, então vamos sempre lembrar, né, da segunda vela, né, que é a segunda virtude de um Demolei, que é a reverência pelas coisas sagradas, que é uma virtude Demolei, mas é uma virtude humana, né? Como já dissemos nos outros GDcast, é uma virtude que qualquer um pode praticar. E também nós sabemos que não é por causa desse GDcast que o mundo então vai começar a fazer piadas religiosas sadias ao invés de praticar o bullying, né? Isso não vai acontecer, infelizmente. Esse bullying religioso vai continuar e eu acho que devemos então adotar o que o nosso irmão Wally, né,
acabou de disse um pouco mais atrás aí no vídeo, nesse GDcast, simplesmente não ligar. É isso que nós podemos fazer. Se você tem a sua religião, você acredita em um ser superior, pronto, você já disse tudo. Ser superior. Ele é superior com certeza a um bullying mortal. Então não ache que ele vai ficar ofendido por causa disso, entendeu? Ele vai continuar a ser um ser superior. Não fique ofendido também pela sua parte. E eu acho que é isso aí, né, pessoal? Eu gostaria só de ler um texto que eu fiz em relação a isso. Tudo bem, olha, vai lá. Manda brasa. Prometo ler bem resumido para não estender muito. Reverência pelas coisas sagradas. O que representa um altar de Molei? Uma das coisas mais sagradas para mim é a liberdade de expressão, pois provém do livre-arbítrio dado por Deus ao homem e irrevogável por outros homens. Ocorre que algumas vezes a liberdade de expressão se choca com as reverências às coisas sagradas, que a ordem de Molei nos postula a defender e representar pela segunda vela no altar. A liberdade de expressão se permite muitas vezes debochar, protestar, ironizar ou questionar valores através, por exemplo, do humor. Posso citar vários exemplos cotidianos, tais como as charges de protesto sobre os profetas do Islã, feitas por um jornal holandês, ou mesmo o humor inteligente do site Um Sábado Qualquer. Deixo de antemão já explicado que sou veemente contra quaisquer formas de censura, mesmo ante as coisas sagradas, pois o que é sagrado para mim pode não ser para o outro, mas a liberdade de expressão deveria ser sagrada para ambos. O que a reverência pelas coisas sagradas representa em um altar de Molei? Eu acredito piamente que a segunda vela que defendemos em nosso altar, ela diz muito mais do que a fé em Deus, independente da religião que cada um professa. A segunda vela, para mim, significa o respeito que devemos ter pela fé que cada ser humano creia ser o seu elo de comunhão com o sagrado, como se a fé alheia fosse a nossa própria. No entanto, enquanto seres conscientes de nossos atos, que somos, devemos refletir muito sobre o resultado que eles alcançam. Através de uma inocente piada, podemos ressentir alguém contra nós, por atacarmos um objeto de sua fé, ou ainda mais, em alguém que não se identificou em sua vida uma necessidade de comunhão com o sagrado, uma brincadeira pode reforçar a banalização das coisas sagradas em sua consciência e afastá-lo ainda mais da reverência, seja ela qual for. Gosto muito de algumas ilustrações da Bíblia Sagrada sobre a liberdade e que podem deixar isso bem claro. Em 1 Coríntios 10:23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E completando o versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeito da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ao nos expressarmos, deveremos pensar muito se o nosso direito de expressão vale mais do que o respeito pela fé alheia. Não estou propondo autocensura, censura por terceiros, ou mesmo que vivamos melindrosos quanto ao que digamos ou ouçamos. Peço apenas bom senso em nosso livre-arbítrio. A nossa consciência, quase sempre uma boa juíza. E deixo a vocês uma última ilustração, que independente da fé que professem, serve como inspiração ao menos filosófica. Em 1 Coríntios 8:9, mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei. Irmão, acho que esse texto ele foi ótimo. Ele conseguiu assim sintetizar e ilustrar tudo que a gente vinha discutindo aqui até agora. Foi muito bom mesmo. E eu gostaria até de complementar, assim, relembrando tanto aos que não são iniciados na Ordem de Molei, quanto aos próprios irmãos da Ordem de Molei que estiverem nos ouvindo, que o pilar central, a vela central, né, das 7 virtudes cardeais é o companheirismo. Então, sempre que você ficar em dúvida
sobre o que você for fazer em relação ao humor e tal, não sei o quê. Sempre pense antes no companheirismo, entendeu? Sempre tem espírito companheiro em relação, como a gente já falou, o companheirismo, você estender as coisas afora templo, afora capítulo, entendeu? Leve esse companheirismo também para as pessoas à sua volta. Então, sempre haja, como o Wally falou, né? Não causar escândalo, tentar não causar escândalo, entendeu? Tendo um verdadeiro espírito fraterno e de companheirismo pelas pessoas. Eu acho que assim você consegue fazer humor, eu acho que assim você consegue criticar, acho que assim você consegue ironizar, mas sem banalizar e sem tornar aquilo ali um alvo de escândalo, um alvo de... sem levar a coisa para um lado ruim. Eu acho que esse texto do Wally foi assim, perfeito. É verdade, é verdade. Bom, esse GDcast agora vai chegando ao seu final. Ficou faltando alguma coisa para falar, irmãos? Bom, eu gostaria de deixar aqui só uma última frase. Uma última vela? Eu queria deixar aqui só uma última frase, que né, uma frase que é bastante dita no nosso capítulo Guilfred Charnier e que eu acho que vai jogar, né, uma luz sobre esse tema, né, sobre reverência pelas coisas sagradas, sobre liberdade de expressão, né, e que é uma coisa que nós devemos sempre ter em mente ao pensar isso, que foi o que eu já falei, mas vou sintetizar aí uma frase. A quarta vela é a que nunca se apaga e nos ilumina na escuridão. É isso aí, é isso aí. Bom, ficou faltando mais alguma coisa? Olha, quer falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração final? Não, por mim eu acho que já deu o recado. Já deu, né? Então, o Ali fechou com chave de ouro. Então, não quer fazer nenhuma piadinha religiosa, não? Não, né? Não, piadas infames a gente faz em off. Já bastou as piadas do início do podcast. É verdade. Bom, faltou então... a sua fala, Leandro. Quê? Faltou só a sua piada. Mas não vou fazer não, porque vocês vão ficar em silêncio, aí eu vou me sentir mal e vou achar que vocês estão fazendo bullying. Bom, então obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, esse GDcast. Obrigado aí, Gabriel, por estar aí com a gente. Provavelmente vai ficar sempre aí com a gente, né? Sempre quando vocês ouvirem esse barulho, agora até que não tá tanto, mas sempre quando vocês ouvirem um barulho de fandangos, alguém comendo fandangos, é o microfone do Gabriel, tá, pessoal? Então... meu microfone tá com problema, em breve consertarei. Então vocês já sabem. Em breve, as gravações off mandarei para todos que pedirem. E obrigado aí também, Wally, por comparecer aí a esse GDcast aí, essa iniciativa aí do capítulo Guilfred Charnier. Espero que esteja contente, né, com o tema e com os outros GDcasts, assim como os nossos ouvintes. Bom, pessoal, não esqueçam de favoritar, de se inscrever e de curtir ou de não curtir. Qualquer comentário podem fazer aí abaixo do vídeo ou pelo nosso e-mail, que também vai estar na descrição do vídeo. Bom, valeu galera, até o próximo GDcast. Até o próximo.